Bom dia a todos e todas, novamente. Eu sou Cristina Carvalho, diretora do Departamento de Educação da PUC-Rio. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Estejam bem, com saúde, né? Essa frase tem sido meu mantra nos últimos semestres, quase 3 anos aí desse contexto de pandemia, né? Saúde é e sempre foi importante, claro, mas, obviamente, tomou uma outra proporção em decorrência desse contexto pandêmico aí que vivemos, que o mundo viveu. Mas hoje também é dia de falar alegria, né? Que também é uma palavra que tem me acompanhado, eu tenho buscado, né, nesse contexto aí, fazer com que ela fique presente. E então é com muita alegria que eu dou início à abertura dessa aula inaugural. E, como eu já mencionei, ocorre de modo remoto, como nos últimos semestres, com o intuito de possibilitar a participação de um número maior de pessoas na discussão de uma temática tão essencial. E também contarmos, né, com a presença. Marília está em São Paulo, né, e estamos aqui, algumas pessoas, inclusive fora do Brasil também. Eu justifico a ausência do decano do nosso Centro de Teologia e Ciências Humanas, CTCH, o professor Júlio Diniz, sempre presente na abertura das nossas aulas, mas, infelizmente, hoje não foi possível. Mas agradeço, né, publicamente pela parceria e pelo constante apoio, Júlio. Agradeço também a todos os envolvidos na realização deste momento, professor Luiz Camilo Osório, coordenador de Desenvolvimento e Inovação do CTCH, professora Silvana Mesquita, coordenadora de graduação, fundamental na organização da aula inaugural do nosso departamento nos últimos anos, a professora Gisele Ferreira e o professor Pedro Teixeira, respectivamente coordenadora e vice-coordenador da pós-graduação, igualmente comprometidos com a realização desse evento. Agradeço também à equipe da CCAD, Eduardo Quental, aqui presente, a secretária do nosso departamento, Daniela Moraes, em especial também Eduardo Lopes, e a professora Naira Milaerte, responsável de um departamento pelos encaminhamentos junto à CCAD. Um agradecimento também especial à professora Marília Pinto de Carvalho, que vai proferir a aula inaugural com a temática Relações de Gênero, Escola e Sociedade, que a professora Silvana depois apresentará, né, trará mais alguns detalhes, apesar de que a professora Marília dispensa, né, apresentações. Mas pensando na temática, né, na nossa temática, pensando em tantos desafios prementes, eu gostaria de lembrar, trazer aqui, né, Francia Marques, mulher negra, advogada e ativista dos direitos humanos, eleita recentemente vice-presidente da Colômbia. Que ela trouxe, não foi a primeira vez, né, dessa palavra, a expressão Ubuntu, que em espanhol se traduz "eu sou porque você é", ou, como foi adaptado agora pela vice-presidente, "sou porque somos". Durante a sua campanha, depois de uma fala, ela concluiu: que viva o povo negro, que viva o povo indígena, que viva o povo campesino, que vivam as mulheres, que vivam os jovens, que viva sou porque somos. Que tenhamos, então, uma manhã muito proveitosa. Obrigado a todos e todas. Eu passo, então, a palavra para o professor Pedro Teixeira, vice-coordenador da pós, justificando também a ausência da professora Gisele, que ela teve um compromisso, mas, né, está fazendo o possível para ainda chegar aqui para a nossa aula inaugural. A demanda de todos nós não tem sido fácil, né? Tem sido realmente elevada, mas estamos aí seguindo. Tá bom, professor Pedro? Obrigado, professora Cristina. Faço coro às palavras da Cristina, agradecer a presença de todos e todas, e ressaltar a importância dessa temática, a importância da professora Marília Pinto de Carvalho aqui com a gente hoje. É um prazer tê-la aqui conosco, né? Vai tocar em temas tão caros para a pesquisa hoje no Brasil e tão relevantes também para pensar a educação pública brasileira, temas que são alvo de muita disputa e silenciamentos na educação, na escola, e que, sem dúvida nenhuma, vão nos ajudar aqui a pensar, né, as nossas questões de ensino, pesquisa
e extensão, né? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos, né? E todas, e espero que a gente tenha, então, uma manhã aí de muitos debates, muitas trocas, né? Fazendo agora pelo Zoom aqui, em que a gente pode se olhar, né? Então, um bom dia para todos, espero que seja uma ótima aula inaugural para a gente. Obrigada, Pedro. Eu passo, então, para a professora Silvana. Olá, bom dia a todos. Queria aí parabenizar essa nossa iniciativa de estar debatendo a questão de gênero, que eu acho que é muito importante hoje, né, diante de tantas temáticas que afloram aí a nossa sociedade, e agradecer a presença de todos, principalmente dos nossos alunos da pedagogia. Tenho certeza que com o debate da formação de professores, esse tema também é muito importante. Então, vou aproveitar e apresentar um pouco a professora Marília, que teve o prazer de aceitar estar participando aqui da nossa aula inaugural. A professora Marília Pinto de Carvalho formou-se em História pela Universidade de São Paulo e fez mestrado e doutorado, mestrado em Educação na PUC de São Paulo e doutorado em Educação na USP. Atualmente, ela é professora, livre docente, associada sênior da Faculdade de Educação da USP e pesquisa educação, relações de gênero e, principalmente, na educação escolar, com ênfase no trabalho docente nas séries iniciais do ensino fundamental, nas diferenças de desempenho escolar entre meninos e meninas. Foi editora responsável pela revista Educação e Pesquisa, atualmente é editora assistente desta mesma revista e coordena o grupo de estudos sobre gênero, educação e cultura sexual, e também pesquisadora do CNPq. Professora Marília, é um prazer tê-la aqui conosco, estamos prontas aí para ouvi-la. Bom dia a todas e todos, é uma alegria, um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. Espero que seja o início de um semestre de muito trabalho, que a luta nos espera, temos muitas tarefas aí diante de nós. Eu quero agradecer a Silvana e a toda a equipe, né, de gestão do departamento pelo convite, e também fiquei muito contente, não só por mim pessoalmente, mas por vocês decidirem dar início aos trabalhos, discutindo exatamente as relações de gênero, que ganham relevância no nosso contexto educacional, mas nem sempre acho que são debatidas da forma como precisamos, né? Encarar teoricamente, encarar no âmbito das nossas pesquisas, do nosso ensino. Então, é uma alegria muito grande. Eu vou falar por cerca de 30 minutos, 40 no máximo, depois gostaria muito, sim, de dialogar, de ouvir as perguntas, as questões, vamos estabelecer um debate aí no final. Espero que essa seja, minha expectativa é que essa vai ser a parte mais legal, mais interessante, tá bom? Então, a gente podia começar com as apresentações, eu preparei uns slides para vocês, mas para a gente ir seguindo a nossa fio de meada na conversa, né? Então, o tema que o departamento me propôs foi relações de gênero, escola e sociedade, é bastante amplo, né? Eu gostaria de começar justamente falando, podemos passar para a próxima, sim, tudo bem. Eu queria começar justamente discutindo o que se espera, né? Quando se convida uma pessoa para falar de gênero, quando se marca um momento para conversar sobre gênero, uma aula sobre gênero, qual é a expectativa, né? Em geral, é falar sobre as sexualidades, especialmente aquelas fora da norma hétero, né, da heteronormatividade, então as sexualidades contestadoras, as sexualidades que saem dessa regra, e das identidades de gênero, identidades individuais, que também fogem dessa, né, binaridade homem e mulher. Normalmente é isso que se espera que uma discussão sobre gênero vai abordar. Isso só, né? Então, o que eu queria destacar é exatamente que, para mim, falar de gênero não é só isso. Essa é uma dimensão importante, a gente vai tentar pontuar algumas questões em torno disso, mas não é a única. Me incomoda que a gente esteja restringindo esse debate a apenas um de seus aspectos, né? Eu tenho trabalhado com uma concepção de gênero que é
proposta por várias feministas já nos anos 80, aqui eu estou tomando as palavras da Sandra Hard, né, norte-americana, publicou esse livro de onde está essa definição, em 1986, né, e ela e outras autoras vão dividir, na verdade, né, as nossas ideias sobre o conceito de gênero em 3 dimensões, que estão articuladas, todas 3 são importantes, mas é preciso a gente atentar para seus aspectos, que são diferentes. Então, a primeira dimensão é que a gente atribuiria, né, metáforas relativas a gênero, sempre nessa forma dualística, né, ou isso ou aquilo, ou feminino ou masculino, né, sem nenhuma coisa além nem intermediária, e a gente atribui essas metáforas a tudo que nós procuramos classificar, né, no mundo social, na natureza, né, a gente usa metáforas de gênero para entender e classificar, mais do que simplesmente organizar uma classificação em uma hierarquia, onde nós atribuímos e associamos ao masculino aquilo que é mais importante, que é mais poderoso, e ao feminino sempre aquilo que é menos importante dentro, né, dessa concepção cultural de como entender essas coisas. E são coisas que, em geral, não têm nada a ver com a diferença sexual. Então, é importante a gente perceber que o gênero percorre a nossa linguagem toda, a nossa forma de pensar, e organiza dicotomias, organiza formas de classificar e hierarquizar coisas que muitas vezes não têm nada a ver com o corpo, com a sexualidade, com a reprodução, né? A gente expande essa ideia. Por exemplo, na nossa cultura, a gente consegue facilmente classificar o Sol como masculino e a Lua como feminino, né? Independente das palavras terem essa classificação, né? E é claro que o Sol é muito mais importante na nossa cultura do que a Lua, né? Ele é a razão, é a claridade, a Lua é o mistério, é o noturno, várias ideias, várias qualidades ou classificações que nós associamos com o feminino, né? E veja que Sol e Lua são astros que não se reproduzem, não tem nada a ver com o corpo. Só para dar um exemplo de como a gente é capaz de expandir essas metáforas de gênero para entender a natureza, para entender relações humanas, muitas vezes fora da questão puramente reprodutiva e sexual. Numa segunda dimensão, a nossa vida social é marcada pelo gênero porque nós classificamos, sim, tudo que diz respeito à organização social, às instituições, o trabalho, também em termos de masculino e feminino, né? Então, nós dividimos o trabalho entre trabalhos adequados para homens e para mulheres, trabalhos masculinos, trabalhos femininos, nós entendemos as instituições, né? Sempre de forma articulada com relações de poder. Então, vamos lembrar disso, que o gênero diz respeito também a relações de poder. E só numa terceira camada ou dimensão é que a gente retorna, então, às identidades individuais. Nós estamos no terreno do gênero, portanto, estamos considerando que essas identidades são socialmente construídas, elas não são derivações automáticas da natureza, né? São resultados da nossa socialização, da nossa educação, mas essas identidades, mesmo quando nós consideramos o masculino e o feminino, muitas vezes têm pouco a ver com a percepção das diferenças sexuais. São características de personalidade que nós culturalmente atribuímos ao masculino e ao feminino, né, e à identidade de gênero daquelas pessoas. Portanto, é preciso entender a camada mais cultural da língua, das metáforas, a camada das instituições, para aí estar inserindo os indivíduos e compreender efetivamente a dimensão social dessas identidades, né? Só para dar um exemplo daquela dimensão que me parece mais difícil de captar, vamos ver o próximo slide. Vejam como a gente consegue classificar coisas que não têm nada a ver com sexualidade nem corpos em termos de masculino e feminino. E isso está bem no nosso território aqui, a ilustração de um livro didático, né, onde se explica o que são letras maiúsculas e letras minúsculas.
E vejam que as maiúsculas, que são mais importantes, né, estão associadas ao masculino, temos aí a figura de um homem e de um menino, né, a cor azul, e temos, né, as letras minúsculas, hierarquicamente, portanto, menos importantes. Não precisa dizer isso, que imediatamente a gente já associa, né, com uma mulher e uma menina, a cor rosa, né, de forma que eu acho que essa escolha do ilustrador é tão evidente que não precisa nem explicar, né? Os significados de gênero empregam nossos sistemas de crença, instituições e até mesmo fenômenos aparentemente sem gênero. Quer dizer, letras maiúsculas e minúsculas não precisam da metáfora de gênero para serem entendidas. No entanto, é o recurso a que o ilustrador recorre, né? Então, essa é só uma breve passagem sobre o que é o conceito de gênero, para a gente tentar entender. O que eu queria apresentar para vocês eram alguns temas, podemos ver o próximo, que estão sendo debatidos dentro do território do gênero, mas pensando na escola. Tá? Então, eu estou tentando trazer o máximo possível a discussão para a gente entender como uma perspectiva de gênero pode melhorar a escola, pode facilitar a nossa compreensão e fazer propostas para melhorar a escola, e, por outro lado, como a escola participa na construção dessas identidades de gênero e da reprodução, mas também transformação das desigualdades, né? No caso, especificamente, desigualdade de gênero. Então, duas coisas que eu queria destacar aí, que a discussão sobre gênero, ela não é um a mais, não é um plus na discussão educacional. Me parece que todos os temas importantes, né, na escola, a disciplina em disciplina, o desempenho escolar, o trabalho das professoras, as hierarquias de gestão, as políticas educacionais, tudo isso precisa ser pensado também, não só, mas também a partir de uma perspectiva de gênero. E, por outro lado, a gente entender que a escola também não é simplesmente um espaço de reprodução, de manutenção dessas hierarquias de gênero, mas que ela pode ter um lugar na transformação dessas relações, na mudança das nossas instituições e das relações de poder. Então, a partir dessas grandes perguntas, eu vou tentar falar sobre 3 temas que me parecem importantes, claro que não são os únicos, só por essas perguntas que eu coloquei aqui para vocês. Podem ver que tem muita coisa a se pensar no campo da pesquisa, na formação de professores, para que a gente possa avançar, né, nesse campo das relações entre gênero e escola. Podemos ir para o próximo? Então, os temas que eu gostaria de comentar com vocês, mais como uma provocação, para a gente iniciar a conversa. A orientação sexual e as identidades de gênero, acho que são temas importantes de pesquisa e que não podem, de forma alguma, ser abandonados. As desigualdades na escolarização de meninos e meninas, que é uma questão muito cara para mim, há 20 anos que eu pesquiso isso. Eu acho que a gente ainda tem muito que avançar nesse território. E, finalmente, o trabalho docente, pensando principalmente nas professoras, que é um tema também que eu venho pesquisando bastante, e que me parece ter sendo muito pouco, todos dois, acho que o segundo e o terceiro têm sido muito pouco tratados. Ficaria muito feliz se novas perguntas e novas curiosidades surgissem a partir dessa nossa conversa. Então, vamos para o primeiro tema. Eu começo exatamente de um tema que eu conheço menos, eu não pesquiso diretamente isso, mas eu posso avançar para vocês algumas questões. Primeiro, que essa é uma dimensão sobre a qual nós não temos dados demográficos, dados macro. Só recentemente o IBGE divulgou uma pesquisa piloto, né, onde se perguntou sobre a orientação sexual dos respondentes, mas ainda uma coisa foi muito criticada por alguns aspectos, como a coisa foi feita. Enfim, em termos de censo demográfico, de Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, a gente não tem como dizer a situação das pessoas, né, na escola em relação à sua orientação sexual, à sua identidade de gênero. A gente tem algumas pesquisas mais localizadas, levantamentos que foram feitos a partir das paradas do orgulho LGBT, né,
Então, são números que não são exatamente representativos da população brasileira. Algumas pesquisas a partir da identificação de nome social, pedido de uso de nome social no Enem, então também tem algumas informações que brotam a partir daí, e o que a gente consegue perceber é o seguinte: nesse terreno, né, das pessoas LGBT+, eu já ponho logo mais, porque são muitas identidades, e eu particularmente acho muito positivo que as pessoas possam criar e recriar suas identidades. Então, nesse território das identidades LGBT, a principal vulnerabilidade que a gente tem informações na escola é das pessoas trans, né? Existem informações sobre violência, por exemplo, que partem dos boletins policiais, mas que pouco nos dizem sobre a escolarização. Então, os dados que a gente tem sobre escola indicam que quem tem mais dificuldade em ter uma trajetória escolar mais extensa, terminar o ensino médio, atingir o ensino superior, são principalmente pessoas trans, né? Isso, felizmente, tem dado origem a algumas políticas afirmativas, principalmente no ensino superior, em alguns cursos de pós-graduação também, né, que procuram tanto facilitar, aumentar, né, o acesso das pessoas trans aos cursos, como também a sua permanência, criando condições mais amigáveis, seja, né, nos ambientes acadêmicos, seja em termos de moradia estudantil, porque a gente sabe que são pessoas que, em geral, têm muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho, e ainda por cima, com precária formação, a coisa só se complica ainda mais, né? Felizmente, esse ingresso de mais pessoas trans nos níveis superior e pós-graduação tem resultado no crescimento das pesquisas, né? Em geral, pesquisas qualitativas, muito baseadas na experiência, na vivência dos próprios autores e autoras, né? Mas que são, acho que, um indicador muito interessante da diferença que a presença dessas pessoas nos espaços de construção de conhecimento pode nos trazer, que você tem toda uma temática, toda uma questão de como as pessoas trans vivenciam o processo escolar, o dia a dia na escolarização, que tipo de violências simbólicas e físicas mesmo que elas enfrentam, por que se abandona a escola, ou a escola as abandona, né? Também gerando algumas reflexões sobre o que é possível fazer, que eu acho que é um grande desafio. Nesse momento, essas pesquisas acho que se encontram principalmente no campo da denúncia, né? Eu acho que a gente tem que fazer um esforço para ir além disso, né? E principalmente, do ponto de vista teórico, eu acho que a gente precisa fazer um esforço de articular mais a discussão, que não é a mesma coisa, sobre sexualidade e sobre gênero, né? Então, trazer mais o conceito de gênero para as discussões sobre sexualidades e, neste contexto, não deixar de trabalhar as estruturas sociais, porque no campo da discussão das sexualidades é mais frequente ficarmos nas identidades individuais e deixarmos as instituições, as estruturas de linguagem fora do nosso campo, né, de preocupação, de pesquisa, que pode resultar em ações para melhorar a situação na escola, que se a gente vai além da denúncia, e de formação das professoras e professores também, que uma discussão mais densa a esse respeito, com certeza, seria muito valiosa para a formação de novos professores e professoras. Podemos seguir. Um segundo aspecto que me parece muito importante a gente aprofundar um pouco mais é perceber que existem desigualdades significativas nos processos de escolarização conforme o sexo, né? Sejam meninos ou meninas. Vamos ver como que isso acontece. Pode passar. Nós temos aqui um gráfico, eu sei que ficou meio pequenininho aí as legendas. O que a gente trata aqui? Esse é o nível maior de escolaridade das pessoas que tinham entre 18 e 24 anos, né, no Brasil em 2015. Então, chegou lá aos 18 anos, até os 24, qual foi o nível de escolaridade que essas pessoas completaram? As primeiras duas barrinhas estão separadas para homens e mulheres.
pedacinho cor-de-rosa é quem não completou nem o ensino fundamental, o verde, com ensino fundamental completo, azul, médio completo, e o cinza, então, o ensino superior completo. Tá? Vejam que a coluna dos homens, né, a barrinha dos homens em cima, tem mais, significativamente, mais rapazes que não tinham sequer concluído o ensino fundamental e significativamente mais moças no ensino superior. Vamos pegar as duas pontas aí que a diferença fica mais clara, né? Então, a gente tem um desempenho das mulheres na escola, uma longevidade na sua vida escolar muito melhor do que dos homens, né? Dos meninos e dos rapazes. Agora, não são todos os homens e todas as mulheres. Vamos ver as barrinhas de baixo. Eu não quis trazer os gráficos que já combinam todas essas variáveis, porque acaba ficando confuso para a gente ver. Então, vamos ver, por enquanto, separadinho, né? As duas barrinhas do meio são os brancos e amarelos. Em cima, o IBGE classifica como amarelos, né, as pessoas orientais, e pretos, pardos e indígenas, né, negros e indígenas, portanto, na barrinha de baixo. Vejam que aqui a diferença é ainda mais significativa, né? Se você tem só 10% dos brancos que não completaram o ensino fundamental, esse índice vai para 19% entre negros e indígenas, né? Quando a gente vai para o ensino superior, lá, pedaço cinza da barrinha, enquanto 34% dos brancos, né, dessa faixa de idade estavam no ensino superior ou já tinham completado, entre os negros e indígenas, só 16%. Então, são diferenças maiores, mais significativas e que atingem, com os problemas, com as dificuldades, né, principalmente a população negra e indígena. As barrinhas de baixo é uma divisão por renda, né? São os 20% mais pobres na barrinha de cima e os 20% mais ricos na barrinha de baixo. São dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, permitem esse tipo de divisão. Então, a gente pegou as duas pontas, né, da riqueza no Brasil. Enquanto uns 20% mais pobres, 31% não tinham completado o ensino fundamental, essa taxa cai para apenas 3%, né, entre os 20% mais ricos. Na ponta oposta, a diferença é maior ainda, né? 58% desses jovens atingiram o nível superior e só 6% entre os mais pobres tinham chegado no nível superior. Então, se a gente for fazer uma classificação dessas desigualdades, né, a mais intensa, a mais acentuada no Brasil é a questão de renda, né, a classificação socioeconômica. Mas ela se articula com as demais, né, de forma que elas vão se imbricando naquilo que hoje a gente ouve falar bastante, que é interseccionalidade, né? Como é que essas três ou outras desigualdades sociais se articulam entre si. De forma que o que a gente vai ter como resultado, e isso eu vou adiantar para vocês, sem ficar detalhando com muitos dados estatísticos, que quem tem mais dificuldades na escola são os meninos negros mais pobres, né? Essas dificuldades elas vão se articulando, se somando, né? De maneira que qualquer dado que vocês tomem, tá? Que eu peguei esse gráfico que eu acho fácil de enxergar, mas a gente poderia tomar a defasagem entre série e idade, né? Se está cursando o nível adequado de ensino para a sua idade, o abandono, a evasão escolar, a média de escolaridade para a população como um todo, todos esses índices nos indicam, podemos passar para o slide seguinte, que as meninas e as mulheres têm trajetórias escolares mais bem-sucedidas do que a sua contraparte do lado masculino, os meninos e os homens, né? Esse não é um fenômeno exclusivo do Brasil, é comum na maior parte dos países ocidentais, na América Latina como um todo. Em geral, essa situação só vai se inverter nos países muçulmanos, onde a gente tem culturalmente uma série de restrições à educação das mulheres, ou nos países da África subsaariana, pela situação de pobreza mesmo, e algumas diferenças culturais que levam a maior escolaridade
por parte dos meninos, né? Mas, num país como o nosso, isso nos coloca de cara um desafio teórico, né? Porque no mercado de trabalho as mulheres recebem menos, na política elas estão menos representadas, nas situações de violência relativas ao seu gênero, são campeãs, né? Então, toda a situação de poder em que o feminino e as mulheres estão na situação de submissão, de piores indicadores, se inverte na educação, né? Então, é algo que, teoricamente, a gente já tem que estar armado para entender. A segunda questão é aquela que eu mencionava da interseccionalidade, porque também não é o caso de manter, né, a visão dualística e dizer que os meninos vão mal na escola, porque nem todos os meninos, nem todos os rapazes vão mal, né? Precisa articular com a questão racial, com a questão de renda, de nível socioeconômico, para poder atingir realmente, né, pensar o que nós podemos fazer para os meninos negros de baixa renda, né? Quais são as políticas que poderiam estar melhorando os indicadores educacionais desse grupo específico. Isso é alguma coisa que me preocupa muito, porque tanto no campo da pesquisa acadêmica, como no campo da ação da sociedade civil, as ONGs, as entidades em torno da educação, como no campo da política pública, os meninos negros, os meninos em geral, estão completamente esquecidos. A gente só vê discussões, quando há, em torno da questão de gênero, sobre as meninas. É claro que isso é importante, mas não corresponde aos maiores problemas da nossa escola. Se vocês se lembrarem da sua experiência escolar, seja como estudantes, seja como professoras e professores, provavelmente vocês vão lembrar quem é a turma do fundo na sua sala de aula, quem são a maioria, né, nas aulas de recuperação, de reforço, ou, né, nas provas de recuperação, naquelas atividades que se faz para melhorar o desempenho. Quem são a maioria, né, na indisciplina, nos livros de anotação, né, de advertência, de chama a mãe na escola. Em todos esses casos, provavelmente vocês vão estar lembrando de meninos, e caso a escola que vocês frequentaram, seja como estudantes, seja como professores, tenha essa diversidade, vão ser os meninos negros de mais baixa renda. E eu não vejo a formação de professores incluir essa questão, a pesquisa educacional se voltar para essa questão, e as políticas, né, tanto da sociedade civil como do Estado, no Brasil, se preocuparem com isso, né? Eu acho que, para avançar nessa discussão, a gente precisaria justamente ir além das identidades. Então, nós estamos o tempo todo aqui falando de identidades, meninos negros, né, de baixa renda, mas começar a pensar algumas questões que talvez estejam organizando a nossa prática pedagógica. Por exemplo, a indisciplina, ela é muito frequentemente associada com o masculino, mesmo quando se trata de uma menina indisciplinada. O que a gente ouve as professoras dizerem? Ela até parece um menino, porque ela é agitada, porque ela tem um comportamento que se espera mais, né, dos meninos que das meninas. Do outro lado, o compromisso com a escola, o fato de estudar, de prestar atenção, é associado com o feminino, frequentemente, pelo menos entre mais os jovens ali, a partir do Fundamental 2 e do ensino médio, do que as crianças, pelo menos pelo que a gente tem observado, os próprios estudantes nessas faixas etárias mais jovens tendem a fazer essa associação, sim, né? Que para ser realmente um cara legal, né? Um cara popular, um menino reconhecido enquanto tal, não posso estar muito envolvido com a escola, não posso ser muito obediente, não posso estar muito próximo da professora. Não é a atitude típica, né? Mais esperada pelos próprios pares, dos seus colegas, mas também pela escola, né? Eu me lembro de uma professora me mostrar um caderno, pesquisa que a gente estava fazendo em sala de aula, e falar, olha se não parece um caderno de menina. E era de um dos meninos mais agitados da sala de aula. Mas parecia de menina por quê? Porque tinha tudo, estava organizado, a letra era bonita, mostrava um compromisso, né, com o estudo que não era esperado de um menino, era um caderno com cara
de menina. Então, vejam, eu vou retomar algumas coisas lá da minha definição. O caderno também não tem nada a ver com sexualidade, com corpo, com reprodução, mas ele pode ser classificado em masculino e feminino. Mesma coisa a indisciplina, né? Por isso que eu acho potente essa maneira de pensar, que nos permite identificar no nosso cotidiano usos que a gente está fazendo do gênero e que está, nesse mesmo momento, hierarquizando, fazendo uma série de associações sem perceber, né? E o que a gente tem já acumulado nessa área? Além de ter dados quantitativos, nesse caso, né, fui logo mostrando o gráfico para vocês, nós temos alguns estudos qualitativos, digo alguns porque eu gostaria que fossem mais, mas já temos alguma coisa acumulada, que mostram quais são os processos cotidianos que geram esse tipo de comportamento nos meninos e nas meninas, esse compromisso diferenciado com a escola, de forma que a gente possa, na nossa prática, né, como professoras, professores, gestores, gestoras da educação, a gente possa tentar modificar essa diferença, facilitar a trajetória escolar, né, dos meninos também. E também gostaria de já tentar atualizar um pouco essa discussão, né? A gente tem trabalhado um pouco com as consequências da pandemia sobre as escolas, tendo esse olhar a partir das desigualdades também de gênero, né? E o que a gente tem visto? Que durante o período de fechamento das escolas, as meninas se viram mais sobrecarregadas. Então, em casa, elas já eram responsáveis por uma série de atribuições do trabalho doméstico, e só aumentou com as crianças pequenas, também fora das creches e escolas de educação infantil, elas ficaram mais sobrecarregadas, foram as maiores vítimas de violência, que aumentou bastante também durante esse período de reclusão em casa, né? Mas agora, com o retorno, temos observado uma maior evasão escolar dos meninos, né? Nossa hipótese é que, como eles já tinham uma relação mais frágil com a escola, né, já estavam ali na situação de indisciplina, de princípios de abandono muito maiores, a pandemia acentuou essa situação e eles têm retornado menos e com ainda menos compromisso nas escolas que a gente tem feito observação. Mas acho que são questões para a gente pensar. Vamos seguindo. Então, para a gente ir fechando a nossa conversa, eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho docente, né? E aqui estou pensando principalmente nas professoras, já falo no feminino, porque somos a absoluta maioria, nos anos iniciais do ensino fundamental, na educação infantil. Vamos para o próximo? Então, começo também com os dados aqui. Estatísticos são de 2019, né, do censo escolar. Na educação básica, a gente tem uma presença majoritaríssima de mulheres, né? Na creche, 97,5%, são dados para o Brasil inteiro, né? Na pré-escola, 94%, nos anos iniciais, isso desce um pouquinho para 88%, né? Um pouco mais de variedade, mas ainda com maioria feminina. Nos anos finais e no ensino médio, estão reunidos ali 67,4%, 58%. No ensino profissional, a gente tem meio a meio, a gente sabe que tem uma série de profissões associadas com o masculino que tem muito mais presença de professores, né, as profissões mais técnicas ou ligadas à mesma administração, né, que tem uma presença maior de homens na ocupação e também no ensino. Na EJA, a gente volta a ter uma maioria de mulheres. Então, essa é uma primeira questão, quer dizer, que historicamente tem sido muito discutido, né? O fato de sermos uma maioria de mulheres tem trazido reflexões sobre relações de gênero, pelo menos nessa dimensão. São mulheres, trazem características do feminino para a escola, como lidar com isso, que isso tem a ver com as formas de organização, salário, né, e as formas de trabalho que a gente encontra nas escolas. Então, esse eu acho que é um dos temas que, historicamente, né, ao longo da construção do conhecimento sobre educação no Brasil,
é um dos temas que esteve muito presente, mas, em geral, muito atado, muito restrito a essa questão de sermos uma maioria de mulheres. Vamos para o seguinte. Então, o que eu eu retomei um pouco essa discussão que eu tinha feito no meu doutorado, retomei recentemente, tentando ver as mudanças que poderiam ter havido, né? E o que eu tenho observado? Que ensinar na nossa cultura, principalmente para crianças, né, é um trabalho feminino, mesmo quando ele é exercido por um homem. Então, é aquela dimensão de que, para além da identidade individual, você tem uma associação de uma atividade como o ensino, né, com a feminilidade. Com isso, o ensinar acaba associado a uma série de características que a gente considera femininas. Por exemplo, o envolvimento afetivo, né? A presença e empenho no trabalho por recompensas não necessariamente financeiras, né? Então, isso a gente ouve muito das professoras. Ah, se fosse pelo dinheiro, eu estava vendendo cachorro-quente, mas tem um lado que eu gosto do trabalho, que eu tenho uma realização, que eu vejo o resultado do que eu faço, que muitas vezes é lido pelas próprias professoras como ser um trabalho por amor, né? E eu acho interessante que estou imaginando o que está passando na cabeça de vocês, pelo menos nesses 3 itens, são quase sempre a gente toma como coisas negativas. Ah, essas professoras que só trabalham por amor, que estão, né, são só envolvidas com o seu trabalho, estão sendo exploradas por causa disso. E eu acho que é hora da gente recuperar também dimensões importantes e muito positivas dessas características que a gente associa com feminilidade, né? Então, o fato de ter um trabalho que traz recompensas, de ter um trabalho que faz sentido, me parece um privilégio dos dias atuais, né? Que a maior parte dos trabalhos a gente faz, são feitos, né, estritamente para ter o salário no final do mês, né? Trabalhos que, às vezes, ao contrário dessa satisfação, dessa alegria, nos trazem para as pessoas né, depressão, ansiedade, coisa que a gente vê presente, sim, no trabalho das professoras, mas muitas vezes reequilibrado por esse retorno, né, que elas obtêm por trabalhar, como dizem elas, por amor, né? O que é esse tipo de envolvimento com a escola, no que isso resulta, né? No caso dos anos iniciais do ensino fundamental, e mesmo em outros níveis de ensino até na pós-graduação, né, um trabalho que envolve o cuidado, né, entendido como uma atenção que é integral, então não diz respeito só à transmissão de conhecimentos, mas à formação, né, do estudante como um todo, e é individualizada, porque cada criança, cada jovem, cada adulto precisa, né, de um cuidado que não é necessariamente igual ao outro. O que eu estou entendendo aí como cuidado e como que isso se relaciona com as questões de gênero, né? O cuidado está intensamente associado à feminilidade, são as mulheres que são socializadas para as práticas de cuidado, que, em geral, dão mais importância, né, a esse tipo de atividade, e cabe a mesma reflexão, mesmo quando exercido por um homem, um professor, né, as práticas de cuidado estão associadas com a feminilidade. Ele tem que lidar com isso, essa característica dele, sendo homem, estar envolvido numa profissão que exige cuidado e ter práticas de cuidado, né? E por que eu falo desde a criança pequena até a pós-graduação? Porque quando a gente se preocupa em formar um mestrando, um doutorando, né, não só naqueles conhecimentos que ele tem, mas que tenha segurança para desenvolver suas próprias ideias, que tenha uma estrutura, porque não é fácil escrever uma tese, enfim, tudo aquilo que a gente vai pontuando por fora, e todos aqui que têm algum envolvimento com a pós-graduação, seja como estudantes, seja como professores, reconhecem isso que eu estou falando, é uma relação pessoal, né? Então, não é só lá com as crianças pequenas que a gente tem que ter cuidado, tem que ter atenção à saúde, às boas maneiras, à socialização, a gente chama a família para conversar sobre isso e aquilo,
Isso é fundamental para as crianças, sim. Mas é importante também para os jovens, é importante também para os nossos alunos, né, no ensino superior. Enfim, eu acho que o trabalho de ensinar ele ganha muito se assumir como sua parte integral o cuidado, né? Nós não estamos só transmitindo conhecimento como professores, como professoras, mas nós somos responsáveis pela educação, né, de crianças e de jovens como um todo, né? No caso da pandemia, esse tipo de envolvimento das professoras com a educação resultou em falas que me pareceram muito interessantes, né? Você via toda aquela dificuldade das professoras em lidar com o ensino à distância, sem equipamentos, as crianças só com celular, fazendo as coisas, às vezes, por WhatsApp, até o caminhão de venda, aqui em São Paulo, passa aqueles caminhões vendendo pamonha, não sei aí no Rio de Janeiro, se vocês ainda têm essas coisas do interior, mas até isso teve escolas aqui que contrataram a caminhonete da pamonha para falar: atenção, atenção, tem trabalho novo na escola, é só passar lá para pegar. Enfim, as pessoas se virando para chegar até as famílias, e as professoras falando com a gente: mas o pior é ficar longe das crianças, como é que eu posso fazer alguma coisa sem estar perto delas, sem poder abraçar, sem poder olhar na carinha, né? Esse que é meu grande sofrimento. Então, são trabalhos, sim, em que a relação direta, pessoal, que implica necessariamente envolvimento, é muito marcante, né? E eu me incomoda muito quando eu vejo que em muitos espaços de formação de professores, em muitas pesquisas, em muitas falas sobre educação, isso é considerado como secundário, né? A professora, ela se envolve efetivamente porque não sabe ensinar. Há quantas décadas eu ouço isso? Desde os anos 1970, né? Por que a gente tem que opor, né, a parte racional, a transmissão de saberes, que é muito importante, sim, a parte afetiva, da atenção integral, né, do cuidado? Me parece que é o contrário, uma coisa só funciona bem quando tem a outra, né? Assim, como é que eu posso ensinar sem ter um envolvimento, sem ter um conhecimento, uma relação importante, né, significativa com os meus alunos e alunas, seja de que idade for? Então, meu lema aqui é resgatar aquelas dimensões que talvez pela associação com o feminino, que é muito desvalorizado na nossa sociedade, nós estamos jogando fora de bonito, de bacana no nosso trabalho. Agora, tudo isso sem negar que todo esse envolvimento, toda essa preocupação das professoras, de nós todos como professores, tem sido também veículos para a superexploração, na medida em que se joga com a nossa culpa, né? Quantas vezes já ouvi as professoras falarem: não, eu não faço greve porque eu não posso deixar minhas crianças aqui sozinhas, né? Então, toda essa dimensão de aceitar qualquer condição de trabalho, de aceitar qualquer salário, joga com essa cultura, né, da culpa, do envolvimento, do trabalho que não é reconhecido enquanto tal, né, porque toda essa dimensão emocional desgasta, né, ela é um trabalho e ela não é reconhecida. E ultimamente tem visto aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tem na rede estadual um avanço bastante significativo de uma forma de gestão empresarial da educação, e que esse tipo de envolvimento das professoras tem sido veículo para um maior controle, para uma maior fiscalização, né? E na medida em que a própria professora que assume a superexploração como parte das suas obrigações, né? Então, isso é muito utilizado, historicamente vem sendo, e nessas formas modernas de gestão continua sendo importante, né? Modernas, aí, entre aspas, né? Então, não estou negando essa dimensão, não, do salário, da superexploração, do trabalho sem condições, do excesso de horas de trabalho, uma série de dificuldades que estão articuladas, assim, com esse tipo de envolvimento das professoras, né? Também sou professora, nós todos somos, mas acho que essas duas coisas contraditórias convivem
que nós temos que estar atentos a ambos, não só a dimensão negativa, né, complicada, que nós temos que lutar contra, né, nessa associação da docência com o gênero. São essas as minhas provocações, eu espero que a gente possa conversar bastante. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigada, Marília. Estou recebendo mensagens, aqui a gente fica, né, nesse sistema aí de remoto, de online, a gente também tem, né, consegue dialogar por um WhatsApp, pelo chat, enfim. Então, só elogios, né, e alegria de te ouvir, né? Isso foi recorrente, posso resumir nessa frase, da alegria. Então, temos uma presença muito boa, né? 65 pessoas, obrigada pela presença novamente. E nós disponibilizamos também um mini auditório lá do nosso espaço, do mezanino, Espaço Leandro Conder, e temos alunas também assistindo essa nossa palestra. Então, já combinei com o nosso funcionário, o Genici, que está lá, se elas quiserem fazer alguma pergunta, elas vão passar para ele, e eu também passo aqui para você, tá ok, Marília? Então, alegria te ouvir novamente, agradeço pela sua fala, sempre uma alegria mesmo te ouvir, e eu vou abrir, né, para as perguntas, nós colocamos ali, e elas podem ser feitas diretamente, essa foi a nossa intenção, de fazer pelo Zoom e não pelo canal do YouTube, para que a gente possa dialogar, né, um pouco mais. Então, é só levantar a mão, que a gente passa a palavra, e vocês podem fazer a pergunta diretamente, caso alguém queira colocar alguma pergunta no chat também, né, a equipe está aqui para intermediar essas questões. Então, está aberto, é com vocês, então. A Gilmara levantou a mão. Alegria ter você aqui, Gilmara. Depois, Milene. O microfone vai ser liberado. Depois, professora Rosália. Sim, Gilmara, é com você. Bom dia a todos, alegria imensa estar participando dessa aula inaugural, e uma fala da professora que eu vejo nos nossos estudos e também no trabalho, né, no dia a dia da sala de aula. Eu fiquei impressionada que a gente pratica essas qualificações de gênero e às vezes não se dá conta disso. E uma coisa que faz parte pelo menos do meu dia a dia, é que para se ter uma qualificação, um salário melhor, eu tenho que ter esse distanciamento, o qual a professora colocou agora, e eu me identifiquei muito bem. Se você é emotiva, se você é participativa, se você é aquela que chega, você é aquela que tem assim, menos qualificação, vai ganhar menos, e o valor é vinculado ao gênero. Ela é mãe, ela é mulher, então, assim, e aquelas pessoas que se colocam, que conseguiu entrar no sistema e ter uma postura masculina, eu coloquei aqui profissional, consegue se colocar distante, então ela fica com o gênero masculino, então ela se coloca como profissional, então ela não, ela vai responder às nossas questões, então vamos contratá-la, ela merece salário. E aí eu vi tudo isso na fala da professora, porque eu vejo no trabalho, assim, se você se comporta com o gênero masculino, você tem uma X atenção, qualificação, remuneração. E se você não bota essa máscara, você é desqualificado, você é até, tipo assim, menosprezado, vou colocar essa palavra. A gente pratica isso na sala de aula e às vezes a gente não se dá conta,
As meninas que são mais expansivas, que querem falar, que querem brincar, elas estão sempre sendo tolhidas e, às vezes, não sendo escutadas. Ah, parece menino, e é posta de lado. E aquela inteligência, aquelas habilidades que podem ser direcionadas para matemática, para tudo que a criança pode ser ofertada, sancionada já ali na educação infantil. Eu fiquei assim, eu adorei, e uma coisa que poderia pesquisar, não sei se abrir essa pesquisa, essa pergunta, ficou na minha cabeça. O profissionalismo e a distância. Você tem que praticar, o gênero, né, de ordem, cor, hierarquia, tamanho, identidade. Você vai ter que praticar esse profissionalismo e essa distância para poder ter voz, para poder ter vez. São essas minhas colocações. Marília, você prefere que a gente faça 2 perguntas ou você já quer dialogar com a Gilmara? Como você prefere? Acho que a gente podia somar 2, eventualmente até 3 perguntas, não? Tá ótimo. Então, vou passar para a professora Milene. Milene, por favor. Obrigada, Gilmara, pela sua colocação. Boa tarde, bom dia, desculpa. Estão me ouvindo bem? Que eu estava com dificuldade de... Professora Marília, queria começar agradecendo a sua exposição, né? Muito didática, organizada e, enfim, tocando nos pontos fundamentais dessa discussão. Meu nome é Milene Mizrahi, sou professora do Departamento de Educação, né? Sou antropóloga e tenho muito interesse nessa discussão sobre gênero, mais especificamente a partir da discussão das estéticas corporais e juventude periférica, né? Menos as... enfim. E achei muito interessante, né, essa ênfase que você dá, né, de que é isso, pensar o gênero e o problema que o gênero é para a educação e para a escola, está além da discussão em torno das identidades individuais, né? E eu fiquei pensando esse outro comentário que você faz, né, que é muito verdadeiro, né, de que a escola não é apenas manutenção, né, dessas hierarquias e papéis de gêneros sedimentados, como espaço, possibilidade de transformação, né, dessas relações de gênero. E aí eu fiquei me perguntando, porque a gente sabe que, por exemplo, a nossa Secretaria de Políticas da Mulher aqui do município do Rio está produzindo, né, um curso de sensibilização de todos os servidores públicos municipais, justamente para as questões relativas à violência de gênero, sexualidade, raça e intolerância religiosa, né? E aí é isso, uma parcela enorme desses servidores são justamente profissionais da educação. Então, eu fiquei me perguntando, quer dizer, essa é uma pergunta que nós estamos nos fazendo aí nesse projeto, como sensibilizar esses servidores, né? Então, para além da formação dos professores, se você pudesse falar o que lhe parece que permitiria sensibilizar esses profissionais de uma maneira mais imediata, né? Porque a ideia de formação, claro, ela toma um tempo. Então, nessa perspectiva de que a escola pode ser espaço de transformação dessas relações hierárquicas, né? E desses lugares que, por exemplo, dizem que um caderno de menina organizado não pode ser de um menino e de um menino que é bagunceiro, né? Então, todas essas clivagens que você chama ao final entre razão e emoção, afetos. Então, o que te parece que, para além da formação, né, como é que a gente pode sensibilizar esses profissionais da própria, e aí especificamente da área da educação, eu estou lhe perguntando, né, para uma tentativa de acelerar esse processo?
Se você poderia falar um pouquinho sobre isso, né? Se te parecer pertinente. Obrigada. Obrigada, Milene. Vou passar para você, então, Marília, e depois a Silvana vai conduzindo aí para as próximas perguntas. Tá, joia. Muito obrigada pelas questões, Gilmara, Milene. Vou tentar comentar. Gilmara nos fala principalmente, tem uma invisibilidade das questões de gênero, por onde você começou. Eu costumo dizer que as relações de gênero, elas são como uma luz forte demais. A gente não percebe, ela nos ofusca, né? Elas estão tão enfronhadas, são tão estruturantes das nossas relações, das nossas formas de pensar, que é preciso um processo reflexivo permanente para a gente perceber as coisas como as que você indicou, Gilmar. Eu acho que sim, que tem toda uma discussão que me parece muito interessante sobre o profissionalismo das professoras, né? Pensando sempre nessa faixa, até o final do ensino fundamental no máximo, né? Que é uma discussão que, historicamente, ela foi se fazendo de uma forma que me parece empobrecedora, né? Porque se opõe, para ser profissional, tem que ter todas aquelas características que você listava, né? E isso, na verdade, foi o resultado de uma luta para o reconhecimento da profissão enquanto tal, né? Foi na luta por melhores condições de trabalho, por melhorias salariais, que foi se trazendo essa dimensão do profissionalismo. Mas um profissionalismo que está construído numa sociedade que tem uma hierarquia de gênero muito forte. Então, o modelo de profissional não é um modelo feminino que nós associamos com a feminilidade, né? É uma mudança de concepção que a gente precisa ir mais fundo junto às professoras e até nas nossas pesquisas. O mais comum de você encontrar nas pesquisas sobre trabalho docente é esse modelo de profissionalismo como ideal, como algo a ser atingido, como algo pelo qual se luta, vinculado a uma série de características muito masculinas e excluindo essa dimensão do envolvimento, do afeto, do cuidado, que são parte intrínseca da profissão, né? Me parece até que a profissão docente, ela tem mais dificuldade de lidar com isso do que outras profissões que já tem mais, claro, o caso da enfermagem, por exemplo, onde se desenvolve muita discussão sobre cuidado, isso se tornou mais evidente, né? No caso da enfermagem, do que das professoras. Então, acho que sim o caso de se pesquisar sobre isso. Eu até queria emendar, depois quero voltar em outras coisas que você falou, Silmara, mas acho que isso articula muito com a questão que a Milene me coloca, de como a gente pode sensibilizar essas professoras, né? Eu não consigo pensar em nada de alto impacto em curto prazo, porque me parece que essas questões elas são tão profundas que a primeira coisa que eu faria, procuro fazer nas chances que tem de trabalho de extensão, é uma reflexão sobre a própria condição de gênero. Enquanto as professoras continuarem falando de si mesmas como os professores, o sindicato dos professores, o grupo dos professores, a sala dos professores, qual avanço nós teremos em discussão de gênero, né? Quantas dessas professoras não são elas mesmas vítimas de violência de gênero, vítimas de relacionamentos abusivos, né? Se a questão é discutir a partir da violência, por exemplo, que é um tema para todo o funcionalismo municipal, como você colocou, né? Quantas dessas professoras não são elas também vítimas de racismo, e racismo enquanto mulheres negras, que é diferente do racismo em relação a homens negros, os pressupostos são diferentes, as formas de violência são outras. Então, me parece que sem essa reflexão, a possibilidade da gente fazer uma coisa muito superficial e que pouco tem continuidade, porque eu faço ali em resposta ao curso, à proposta da secretaria, mas eu não mudo minha prática cotidiana, mas não é nada muito rápido, né? Eu acho que a escola contribui para a mudança, sim, é outra dimensão que a Milene traz, né? Até mesmo a reação que a gente vê hoje, né, dos grupos ultraconservadores que tentam controlar a escola e dizer que a escola não é para fazer discussão de gênero, me parece que essa reação só existe
porque houve avanços importantes, né, na introdução dessas questões também na escola, né? Não são as únicas, mas tem uma série de questões mais inovadoras, mais questionadoras, que ingressaram nas escolas, sim, completamente, da forma como a gente gostaria, em termos de políticas públicas, provavelmente não, mas eu acho que há mudanças significativas. Tem um aluno, por exemplo, que encerrou recentemente uma pesquisa de campo, né, numa escola de ensino fundamental, ela trabalhou com Fundamental 2, anos finais, aqui na periferia de São Paulo, em que ela via a relação dos estudantes da própria escola com alunos e alunas gays e trans sem maiores problemas, uma situação que há uns anos atrás certamente a gente não encontraria, né? Da aluna entrar com sua namorada no baile de formatura da escola, de estar presente ali, ser absolutamente aceita, ninguém tem brincadeiras nem agressões em torno disso, de um aluno que foi o principal elo dela, informante da etnografia dela, um aluno gay, que era a pessoa que melhor se relacionava com todos os grupos da escola, e assim, uma pessoa abertamente gay, e que não tinha nenhum problema com relação a isso nas relações dentro da escola. Continua existindo um monte de problemas? Sim, mas tem alguns pontos como esse que eu acho que alguns anos atrás a gente não encontraria, e que resultam, entre outros elementos, das políticas como a que você nos descreve aqui, Milena, que bem ou mal, nessa prefeitura, naquela, no estado, também aconteceram a ponto de provocar até as reações conservadoras que tentam barrar isso, né? Só queria voltar numa questão que a Gilmara levantou também, sobre o que nós esperamos dos nossos alunos, né? Que não só, ela comentou do ponto de vista da profissão, mas também das nossas atitudes com relação aos meninos e às meninas, né? E eu acho que é super importante, quer dizer, que a gente possa refletir, provavelmente a partir dessa própria reflexão sobre o que eu não pude fazer por ser mulher, né? Assumir-se enquanto, né, pertencente ao gênero feminino, a gente pensar o que a gente está dificultando para as nossas alunas e também para os nossos alunos, né? Como é que eu ajo com um aluno do sexo masculino, um menino, que gosta muito de ler, que lê poesia, ou que escreve poesia, que se envolve com artes. Será que eu estou levando junto o pressuposto de que ele não é tão masculino assim? Esse menino que tem caderno de menina, essa professora está facilitando as coisas para esse menino ao dizer, ela dizia isso publicamente, o caderno dele parecia um caderno de menina, né? Então, os nossos pressupostos, a partir do que podem ou não podem, meninos e meninas, o que é mais adequado, o que é menos adequado, certamente ali no dia a dia estão influenciando, sim, estão levando a posturas de vida, trajetórias, a possibilidades, estão fechando, né, talentos e portas que essas crianças talvez pudessem desenvolver. Você tem toda a razão, Gilmar, e vão resultar nas professoras que têm que ser mais masculinas para poder serem mais profissionais, né? Com certeza. Acho que é isso. Não sei se respondi as questões tão interessantes de vocês. Sim, obrigada, Marília. Silvana? Obrigada, então, Marília. Acho que está sem som, Silvana. Acho que é muito pertinente essa ideia que você traz, da gente trabalhar essa temática junto com a formação de professores, né? Eu acho que isso que a Milene também traz, esses programas de formação continuada, que a gente está encontrando caminhos, né? Mas vou passar, então, para a Rosália fazer a questão e depois o Pedro. Obrigada, Marília. Realmente é muito importante para nós termos você aqui. Você é uma referência para nós há muito tempo. Você está nas nossas disciplinas de licenciatura desde que eu me lembro de ter começado a trabalhar nelas, né? Por isso, pelas questões que você traz, que são sempre absolutamente importantes, sobretudo juventude e essa temática de gênero e raça relacionada a desempenho e trajetória escolar.
E eu queria dizer que isso tem muito impacto nas nossas aulas, no sentido de que se tem algo que mobiliza, quando a gente fala do tema, uma coisa que eu penso, assim, experimento na minha prática, né, pedagógica, quando a gente fala do impacto de gênero e raça de uma maneira geral, genérica na escola, a gente, em geral, mesmo entre os nossos alunos de licenciatura, gera uma certa desconfiança, assim, será, né? E quando a gente apresenta os resultados de pesquisa, ano passado eu apresentei um dos seus artigos que mostra exatamente o desempenho de meninos e meninas negros e brancos. Até eu tinha usado outro artigo, foi uma aluna que trouxe. Não, mas eu achei esse, porque ela estava fazendo uma disciplina de Alícia, e aí trouxe o texto para nós. Tem muito impacto, sabe? Às vezes tem uma certa desconfiança assim, mas como é que é a metodologia que usa para chegar nisso? Porque como pode ser tão diferente? Como pode o desempenho ser tão diferente porque é menino preto, né? Ou porque é menina branca? Não é possível. Sobretudo, há uma grande desconfiança quando há o isolamento da variável de classe, né? Então, meninos negros e brancos dentro de uma mesma classe social. Então, eu penso que, assim, as pesquisas têm muito impacto, né, nesse tipo de debate na sala de aula, sabe? Porque elas trazem evidências, sobretudo acumuladas, que são muito quase incontestáveis. E aí o tema aparece. A gente discute muito a questão das meninas para a ciência, dos meninos para a literatura, né? Esse debate de como a escola pode, às vezes, impedir a escolha de uma determinada carreira por questões de gênero, por olhares relacionados a gênero. Eu tendo a achar que, em relação à temática LGBT, que ia mais, às vezes tem uma sensibilidade maior do que para a questão de gênero, sobretudo em relação às mulheres. Sabe assim, isso não é assim, tem mulher não sei aonde, tem mulher no avião, tem mulher... E aí você mostra os dados, bem, né? Não é bem assim. A Unicamp tem um estudo de ingresso de meninas nas carreiras tecnológicas também, que tem muito impacto. Então, obrigada, assim, você realmente oferece a nós uma possibilidade de discussão impressionante, e eu estou exatamente dizendo que eu acho que a pesquisa tem esse lugar de produzir evidências. O que queria te perguntar, e não querendo, desculpa me alongar muito, mas era sobre essa questão da pedagogia do cuidado. Eu vou botar aqui no chat. Você fechou seu microfone, Rosário. Foi fechado de alguma maneira, não sei exatamente, acho que quando eu fui para o chat ele fechou. Então, esse olhar que você traz para o feminino não como algo pejorativo, mas como algo de valor. E essas duas mulheres têm essa proposta de uma pedagogia do cuidado para a Universidade de Newcastle, na Austrália, exatamente com essa perspectiva, dizendo esse é o lugar do feminino, não o feminino no sentido a mulher, mas essa é a oferta que o feminino traz para a perspectiva pedagógica, a pedagogia do cuidado, a pedagogia do que eles chamam de uma feminização do ensino superior, que foi extremamente masculinizado, tanto na sua história, quanto na sua pedagogia, quanto na sua gestão. E eu fiquei muito intrigada, porque eu não tinha visto isso ainda e achei muito interessante, mas eu fico sempre desconfiada se isso não é, de certa maneira, reduzir novamente aquilo que você sinalizou, né? Levar a questão de gênero a temáticas que, enfim, a inferiorizam. Daí eu queria saber o que você pensa disso, de uma pedagogia do cuidado ser uma pedagogia
feminina, e elas dizem feminina e feminista. Então, elas propõem uma universidade feminina, feminilizada. Bom, é isso. Obrigada, viu? Muito obrigada de verdade. Obrigada, Rosália. Vamos juntar a sua questão com a questão do Pedro, aí depois a professora Marília responde as duas, tá bom? Deixa eu abaixar a mão aqui. Bom, professora Marília, muito obrigado pela sua fala. É muito interessante, né? Acho que realmente são pontos muito relevantes, os dados que a senhora traz, as questões também, acho que esses focos também das identidades, indo além da questão das identidades individuais, pensando em desigualdade de meninos e meninas no trabalho docente. Enquanto, né, também os colegas estavam comentando aqui, eu fiquei um pouco relembrando assim, a minha própria trajetória, porque eu estudei num colégio só de meninos e decidi ser professor, né? Então, assim, também me remeteu a várias coisas aqui. Tem um cúmplice aqui, Tiago, que foi meu colega de escola também. A gente, nossas aulas, assim, acho que tinha umas marcas também para pensar essa masculinidade na docência. Mas, enfim, o que eu queria perguntar, na verdade, é uma questão bem pontual e prática, né? A gente tem se deparado assim com a produção de questionários para as pesquisas de alunos, projetos de pesquisa que a gente tem envolvido, e muitas vezes a gente, né, chega nessas questões em que a gente quer, que seria perguntar o sexo, né? Quer dizer, sexo é masculino ou feminino, né? E hoje, quer dizer, com todas as discussões em torno de gênero, muitas vezes isso gera um desconforto na hora de construir essas pesquisas e muitas vezes nos respondentes também que vão dizer, olha, mas espera aí, não é só sexo, está sendo reducionista, não me encaixo aqui, né? E aí eu queria saber, desse ponto de vista bem prático, né? Como que você tem trabalhado essas questões, produzido questionários, ou como tem visto para conseguir tanto dados que a gente consiga operar com esses dados depois na análise, quanto também não gerar um possível desconforto, uma resistência dos respondentes que podem achar que a gente está sendo reducionista ou preconceituoso por não reconhecer a diversidade de gênero, por exemplo. Obrigado, Pedro. Professora Marília? Então, mais uma vez, obrigada. Como eu apostei, a nossa conversa ia ser a melhor parte da manhã. E, Rosalia, muito obrigada. Não tem nada mais prazeroso, mais importante para quem faz pesquisa e publica que saber que tem gente lendo, gostando, não gostando, criticando, que está sendo útil para as pessoas pensarem em novas coisas. Fico muito, muito feliz de saber que está provocando reflexões aí na sua sala de aula. Tem uma literatura estrangeira, sim, mais densa e mais antiga do que a nossa, que praticamente não existe, né, sobre o cuidado no ensino e as ditas pedagogias feministas, pedagogias do cuidado, e tem diferentes abordagens, né. Aqui no Brasil, em geral, o que eu vejo é que há uma discussão crescente sobre cuidado. Helena Irata, Nádia Araújo Castro têm desenvolvido essa discussão, mas elas não incluem as professoras. Eu tento até conversar e falar isso com elas, porque sempre eu trabalho das cuidadoras, principalmente com o envelhecimento da população, a presença das cuidadoras, nos estudos que elas fizeram sobre a Europa, Japão, comparando com o Brasil, no caso da Helena, né? Ou as enfermeiras, outros trabalhos. Dificilmente essa área que está mais na sociologia do trabalho, que está trazendo a discussão do cuidado, inclui as professoras. Por outro lado, aqui no campo da educação, que a gente está discutindo o trabalho das professoras, predomina aquela abordagem do profissionalismo e que essas questões ficam, em geral, invisíveis. O que mais me incomoda é isso, porque essa prática existe nas escolas, existe no ensino superior, existe, nós fazemos, mas a gente não tem nome para isso. Quando eu fiz o meu doutorado lá em 1996, a pesquisa de campo, que eu tentava explicar para as professoras o assunto da minha pesquisa,
eu falava em cuidado para mim mesma, mas nem falava isso para elas, mas a palavra não faz parte do nosso dia a dia, né? Falava disso, se elas conheciam as crianças, se elas gostavam das crianças, se elas gostavam do trabalho. Tanto que elas interpretavam muito que minha formação era em psicologia, porque eu estava falando ali das coisas do emocional, dos afetos, não como parte do trabalho, né? Acho que a gente ainda enfrenta muito isso aqui. A preocupação que você tem que pegar a obra, e já é auspicioso que elas digam que é uma pedagogia feminista, né? Feminina e feminista, que corre o risco, sim, de cair numa coisa não só da desvalorização, mas às vezes me incomoda uma valorização do feminino por ele mesmo. As mulheres, às vezes até quando se fala de meio ambiente, as mulheres é que vão cuidar do planeta. Não sei, gente, eu acho que são características femininas, talvez hoje associadas com o feminino, que a gente quer que todo mundo tenha. Não é ficar valorizando as mulheres e trazendo para primeiro plano. Então, acho que tem que ser cauteloso, sim, como não conheço essa obra especificamente, e acho que você faz muito bem de ler com a sua crítica, absorver o que tiver de bom, mas eu já vi coisas até quase que... Tem um colega que fala que é a pedagogia da autoajuda, né? Quando começa muito a dizer como deve ser, não é tanto um livro sério, né? Começa a falar, professora, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Já encontrei até na literatura estrangeira uma forma que me lembra aquelas das revistas femininas antigas, a professora fulana de tal, e bota um nome lá, cria uma historinha, fez na sua sala de aula tal situação, você cria uma situação fictícia, como se estivesse descrevendo, para criar uma identificação do seu leitor, da sua leitora. A própria forma já me indica que não se trata de uma coisa muito séria, né? Então, legal, vamos encarar, acho que tem sim práticas de cuidado, reflexões importantes a fazer sobre cuidado, mas eu procuro sempre trazer para esse território, né, das ciências sociais, da abordagem, seja sociológica, seja antropológica, para a gente não cair na pedagogia de autoajuda. Ou nessa dimensão de valorizar ou desvalorizar o feminino, que também é muito complicado, desde que seja idealizado. Acho que, inclusive, a gente tem que pensar, existem diferentes formas de cuidado, acho que esse cuidado que a gente associa ao trabalho docente hoje, ele foi construído muito a partir da experiência das mulheres brancas dos setores médios. Eu acho que as mulheres negras no Brasil já constituíram formas de cuidado diferentes e que hoje, com o ingresso crescente de mulheres negras no ensino, nas escolas, né, como professoras, gestoras, essas outras formas de cuidado talvez estejam se evidenciando mais. Então, é um território de pesquisa que me parece a ser coberto, né? Vamos fracionar essa ideia de cuidado nas suas diferentes abordagens, nas suas diferentes dimensões. Talvez tenhamos uma reflexão bacana a ser feita aí. E com isso a gente quebra essa idealização do feminino, que vem da natureza, que vem do útero, que nós estamos exatamente dizendo, não somos só corpos, nós somos, né, civilidade, nós somos socialização, nós somos produto de relações sociais extremamente complexas, que não dá para simplificar e falar de... Normalmente acaba em uma idealização que não serve muito, a não ser para o controle, para a manutenção das coisas como estão, né? Sobre o desafio que o Pedro me coloca. Antes, é legal, eu acho que quando se comenta essa questão da sua trajetória como aluno, como professor, é exatamente essa proposta, quer dizer, cada um de nós é marcado pelo gênero. Eu acho que não a importância de se estudar relações de gênero e docência não é porque somos uma maioria de mulheres. Se fôssemos de igual para igual, se fôssemos uma maioria de homens, a questão de gênero continuaria importante, com outros aspectos, mas teria que ser discutida também, assim como deve ser nas demais profissões. É bacana que cada um possa pensar a sua trajetória, como foi marcada também, né, por essa dimensão. Já a questão dos questionários é um desafio. Eu tenho tentado manter a ideia de que estatística, principalmente as de, né, grande perfil, aí, estatísticas do IBGE, estatísticas do INEP,
captam sexo. É de sexo que a gente está falando. Por mais que a gente diga o próprio binarismo de sexo é uma construção social, nem todas as sociedades trabalham só com essa polaridade, mas toda pesquisa quantitativa, o censo, ele é uma questão cultural. Todas as perguntas lá colocadas foram culturalmente construídas. Ninguém está dizendo que esse sexo é da natureza, mas é isso que ou só da natureza, né? Mas é isso que as pesquisas captam, como que as pessoas percebem, ou como homens ou como mulheres, no plano do sexo. Se você está podendo construir o seu próprio questionário, se ele se dirige a pessoas jovens ou adultos, né, provavelmente você pode incluir uma questão sobre identidade de gênero. O que eu tenho visto mais bem sucedido é deixar isso o mais em branco possível. Se a pessoa preenche ali, se quiser, e com a categoria que quiser, se ela é cis ou trans, se ela é não binária, se ela é queer, que ela entende como sua identidade de gênero, ela possa escrever. Só que com isso, se você está com uma quantidade significativa de questionários, já fica mais difícil, quase você volta para uma pesquisa qualitativa para ver resposta por resposta. Então, assim, solução não tem alguns caminhos que foram tentados, né, para tentar abrir o máximo possível nesse campo das identidades. No que diz respeito a sexo, que acaba também sendo importante a gente ter uma classificação desse tipo, é como uma questão racial. Muitas vezes a gente inclui os critérios do IBGE, preto, pardo, amarelo, indígena, branco, embora, né, o que é pardo, o que é amarelo, para poder comparar com uma pesquisa nacional, porque se eu faço perguntas diferentes, embaralhei tudo, não posso mais fazer uma comparação estatística. Então, pelo menos sexo, homem e mulher, deixar assim, tenho trabalhado por aí, como muitas vezes eu trabalho, alguns levantamentos que eu fiz eram só a respeito de crianças, né, do ensino fundamental 1, dificilmente aparece o problema da identidade de gênero numa faixa etária tão pequena. E, em geral, aí você parte mais para o estudo qualitativo, era uma criança, e as professoras te indicam, é importante discutir, ter uma situação diferente, ou nas suas observações você percebe, mas em termos estatísticos, nunca tive que lidar com isso, felizmente. Já participei da tentativa de construir alguns questionários, e é mesmo muito difícil, complicado. Estamos buscando soluções. Aquilo que eu mencionei que o IBGE recentemente divulgou um estudo piloto, né, que também enfrentou muitas dificuldades, não encontrou soluções ainda não. Porque você pergunta qual a sua orientação sexual para uma pessoa na porta de casa, ela pode não querer abrir essa questão lá, eu não sei se ela vivencia essa sexualidade ali na frente do pai, da mãe, ou de quem mais, a vizinhança que está assistindo aquela resposta. Então, é bem complicado, é bem difícil, né, que condições que o questionário é respondido, por quem, não é fácil não. Mas vamos fazendo para tentar descobrir uma solução. E principalmente aprendendo com os próprios, né, com as pessoas trans, com as pessoas LGBT, que ia mais, com as reclamações frente aos questionários que a gente faz, para tentar aperfeiçoar. Obrigada, Marília. A gente sabe que a gente já está aqui 1h30, Marília, também não queremos te cansar muito, mas eu queria só fazer alguns comentários sobre o que está colocado no chat, e se você podia depois comentar um pouco. Acho que tem 2 viés no chat de específico. Tem algumas questões sobre educação infantil e sobre o ensino de jovens e adultos, mas todos numa mesma vertente. Mas acho que eu vou ler, que acho que vai ficar melhor para você. É o professor Renato. Ele diz assim: sou Renato Ponte, sou da área da educação de jovens e adultos. Para nós, nesse campo, a discussão de gênero no horizonte da sala de aula sempre foi muito presente e muito desafiadora. Achei interessante você destacar o crescimento de pesquisas e pesquisadores trans. Então, eu queria te perguntar se há alguma linha de estudos específicas no país que trata dos estudos de gênero no campo da educação de adultos. Eu tenho um amigo da UFMG que fez uma pesquisa muito interessante sobre diversidade sexual,
na EJA, mas não tem acompanhado como essas questões têm sido estudadas. Na sua opinião, quais as especificidades da relação entre gênero e escola, tendo como objeto os estudantes jovens e adultos? Essa é uma questão. A outra é alguns comentários do Edson, que vai trazer a respeito da pedagogia do cuidado. É muito importante trazer a questão do cuidado, que é essencial a todos os níveis e modalidades, não só na educação infantil. Parabéns pela fala. O Edson é nosso PLPD, atua nessa área da educação infantil, e o Edson também coloca que, em especial na educação infantil, nos anos iniciais, é muito comum poucos professores homens. É comum que poucos professores homens sejam desviados para outras funções fora da sala de aula. Então, se você pudesse comentar aí, que acaba sendo 2 campos, né? Educação infantil e EJA e o debate de gênero. Joia, super legal. Obrigada, Renato, obrigada, Edson. Olha, pesquisas na área de gênero e educação de adultos, eu não conheço, mas também não pesquisei, não foquei nisso. Eu conheço já de alguns anos um outro trabalho feito na UFMG, que trabalhou com a questão do ensino de matemática. Não vou me lembrar o nome da autora, certamente você que está na área de educação de adultos deve ter conhecimento. Elas trabalharam com catadoras e sua formação em matemática, mais do que dentro de cursos de educação de adultos, e qual era a percepção que essas mulheres tinham da matemática. Era um trabalho muito interessante. Mas é uma coisa muito pontual, certamente existem outros trabalhos, né? Esses que eu conheço não lidavam exatamente com a questão da sexualidade, de pessoas cis, pessoas trans, ou identidade de gênero, mas sim, né, mulheres e homens em envolvimento com diferentes áreas, aí seja matemática, seja linguagem. O que a gente vê é que nas faixas etárias mais velhas, e cada vez mais, né, mais velhas ainda temos uma maioria de mulheres analfabetas e, portanto, um público-alvo, né, da educação de jovens e adultos. Quanto mais jovem a faixa etária, maior a proporção de homens. Hoje a gente tem, como vimos lá, uma proporção muito maior de rapazes que nem terminaram o ensino fundamental, que, portanto, estariam, né, aí no alvo da educação de jovens e adultos. Então, há uma diferença, provavelmente, uma questão que eu sei que é muito importante na educação de jovens e adultos, que é essa diferença geracional, né? O que os adultos mais velhos esperam da educação infantil, da educação escolar, né, de jovens e adultos, o que os jovens esperam, seus comportamentos em sala de aula. Eu acho que, muito possivelmente, essa diferença etária é atravessada também por uma diferença de gênero, com uma maioria de mulheres mais velhas, não só pela baixa escolarização, mas pela disponibilidade mesmo. A gente sabe que elas acabam procurando mais os cursos, né, e atualização da sua escolaridade do que os homens, e os jovens com uma presença maior de rapazes. Então, é possível que essa questão seja importante para pensar também o desenvolvimento, né, não só curricular, mas do manejo de classe, que eu sei que é bastante complicado com relação a isso na educação de jovens e adultos. Agora, especificamente com o que você pergunta, mais voltado à nova geração de pesquisas aí sobre pessoas trans, tem uma referência que vou tirar pela metade também, porque não anotei, não preparei aqui, que existe um trabalho, possivelmente você conhece ou ouviu falar, de educação de jovens e adultos em São Paulo, na capital, especialmente voltado para pessoas trans. E algumas produções sobre a característica do público dessa escola, que acabou se ocupa um horário de uma escola no centro de São Paulo, especificamente com um curso voltado à matrícula de pessoas trans, né? Então, alguns levantamentos a respeito dessa população que frequenta essas aulas também foram feitos. Então, além do interesse pelo trabalho, que parece que é bem sucedido, mesmo as novas gestões não tão progressistas, né, no município de São Paulo não conseguiram fechar e acabar com essa iniciativa, tem também um próprio trabalho de pesquisa no âmbito desse curso, né,
é quase que uma escola diferenciada, onde se procura deixar as pessoas trans mais à vontade, discutir suas questões específicas, para que elas possam atingir, pelo menos, aí, a certificação que interessa para elas. Né? Sobre a questão da educação infantil. No Brasil, a área da educação que mais se aproximou da discussão do cuidado foi a educação infantil. Hoje a gente tem consolidado essa discussão, né, entre cuidar e educar, com polarizações que talvez eu acredito que não deveriam existir. Eu acho que a ideia de que se trata de um único processo, né, ainda não conseguiu ganhar ali a força que eu acho que deveria ter na educação infantil, mas pelo menos se discute a questão, o termo está assentado, né, e é a área que mais consolidou essa dimensão mais associada mesmo, né, ao feminino e ao cuidado. Agora, em relação ao homem professor na educação infantil, é uma área que tem uma história de pesquisa também, tanto internacional como no Brasil. É muito interessante, às vezes eu fico me perguntando se nas profissões onde as mulheres são ampla minoria, engenharia agrônoma, por exemplo, se eles se perguntam tanto por que as mulheres não estão lá e como é o trabalho das mulheres que assumem cargos, né, como engenheiras agrônomas, como nós na educação. Toda vez que a gente vai falar sobre gênero e educação, a gente sempre fala também, não é só você, eu falo, nós falamos, nós nos preocupamos, mas e os homens? E os homens nos espaços onde eles são minoria, principalmente na educação infantil, né, mesmo nos primeiros anos do ensino fundamental, como é que fica a situação desses homens? E tem estudos interessantes já há algumas décadas no Brasil, mostrando, provavelmente já vamos poder encontrar diferenças em relação aos primeiros estudos, né? Um elemento que você comenta, que eu acho que acontece muito, é esse de que os professores do sexo masculino que estão nesses lugares que não seriam adequados, né, eles são constantemente empurrados para fora da sala de aula, em geral para cargos mais valorizados. Tem uma pesquisadora norte-americana, Christine Williams, quem me apresentou o trabalho dela foi a Fulvia Rosenberg, ainda lá no século passado, né, nos anos 1980, e ela pesquisou bibliotecários, enfermeiros e professores de educação infantil lá nos Estados Unidos. São homens em profissões majoritariamente femininas. E ela criou uma expressão que é escada rolante de vidro, que é o equivalente ao teto de vidro, que impede as mulheres de ascenderem a posições mais elevadas na carreira. Existiria uma escada rolante de vidro, portanto, uma escada rolante invisível, né, que empurraria constantemente esses homens, né, para níveis de ensino que remuneram melhor, para cargos de gestão, para atividades fora da sala de aula, como coordenadores, enfim. São sempre níveis hierárquicos acima e que vão... Às vezes, eu já encontrei, até teve uma época que eu entrevistei alguns professores, até porque na minha pesquisa de doutorado, um deles era homem, eu queria entender melhor a situação dele. Eu já vi professores me dizendo, mas eu gosto da sala de aula, eu quero permanecer na sala de aula, mas eu tenho que batalhar, porque as pessoas estão sempre me sugerindo fazer outra coisa. Eu tinha, inclusive, consciência desse processo, né? Porque é um local considerado inadequado e que leva a uma série de questionamentos em relação à identidade desses professores, né? Ou ele é taxado como homossexual, ou ele é taxado como pedófilo. Você entra na identidade, né, sexual dessa pessoa a partir do simples trabalho, de gostar de um trabalho que muitas vezes é exercido com maior seriedade, são excelentes profissionais. Então, assim como tem problemas em todas as outras áreas, tem aí também, mas esse pressuposto é muito frequente. Um pressuposto um pouco mais positivo, às vezes, aparece na atribuição de certas características da autoridade masculina a esses professores. Aí, mais com as crianças de Fundamental 1, né? Você tem aquelas coisas, por parte de família, eu queria que meu filho estudasse na classe do professor, porque ele disciplina mais, ele tem uma autoridade melhor, ele coloca as crianças no seu devido lugar. Ou então uma valorização pelo lado mais físico, porque o professor é bacana, porque ele joga futebol com os meninos, ele tem uma socialização muito diferente das professoras e ele consegue interagir
no âmbito dessa socialização, mais com os meninos do que com as meninas, que a professora poderia. Então, até por ser, então, exceção, essas características se ressaltam, né, como possibilidade. Embora o pressuposto da maior disciplina seja mais pressuposto, eu acho que efetivamente depende de como que a professora ou o professor conduz a sua sala de aula, mas há esse pressuposto, as pessoas têm que lidar com isso. O que eu acho que é interessante para aprofundar por aí é que existe algum material, não só internacional, mas sobre os professores brasileiros, né, principalmente na educação infantil, que acho que pode trazer reflexões muito interessantes, sim. A gente vendo a atuação do homem, entende algumas características do trabalho docente como um todo, né? Como é que esse homem está lidando com essas questões que são associadas ao feminino. Acho que a gente pode aprender, inclusive, não só sobre os professores de sexo masculino, mas sobre professoras estudando essas situações. Obrigada, professora Marília, obrigado, Edson, Renato, todo mundo que comentou no chat aí sobre as suas questões. Eu vou passar para a Cristina, mas antes, Marília, quero deixar meu agradecimento, quero reforçar, assim como a Rosária disse, de que você sempre é referência nos nossos estudos. Você, como trouxe, que os meninos são esquecidos também, muitos estudos, né? Então, eu me lembro, eu tive um orientando que estudou gravidez na adolescência, e ele quis debater as relações de gênero. E a gente trabalhou com oficinas pedagógicas nas escolas. Foi numa escola, na verdade, né? E de 25 alunos, só 4 eram meninos. E a gente queria falar dos meninos, né? Tanto que o título dele é Gravidez das Meninas e Gravidez dos Meninos. Né? E a gente viu como que era difícil os próprios meninos se colocarem diante de determinadas temáticas, né? Então, acho que é importante, sim, essa ideia também de trazer o debate de como os meninos também se veem, né? Na construção da própria masculinidade também, que eu acho que é um debate importante. Então, agradecer e obrigado aí por sua fala. Cristina. Bom, eu também só queria agradecer, né, a presença de todas e todos. Tivemos uma presença muito boa, uma apresentação e uma discussão excelentes, né? Acho que isso foi dito aqui. E, claro, né, novamente reiterar aí o agradecimento para você, Marília, né, como foi amplamente dito, escrito, né, várias pessoas se manifestando aí. A sua fala foi maravilhosa e é, de fato, né, fundamental. É uma satisfação te ouvir sempre, né? Já tive a oportunidade de ouvi-la em outros momentos. E como destacou a professora Rosária, acho que é importante você saber disso, sim, né? Você tem estado presente nas nossas disciplinas, né? Assim, é referência, né? É referência nessa temática e esteve sempre presente aí nas nossas discussões. E como é atual, né? Discutir as relações de gênero, escola e sociedade, que é o título dessa nossa aula inaugural. Então, obrigada a todas, todos, obrigada, Marília, né, que todos tenham uma excelente semana aí, tá bom? Um beijo